Levando em consideração a perspectiva dos humanos, a Terra é um planeta gigantesco. No entanto, da perspectiva espacial, a Terra é só um grãozinho de areia numa imensa vastidão de espaço praticamente vazio. Imagens registradas do nosso planeta em diferentes distâncias mostram como somos frágeis. Mas você tem noção de quão pequenos somos? Pois é, sondas espaciais já conseguiram ver o nosso planeta bem de longe, mas há um limite onde o nosso planeta pode ser detectável de maneira visual. No vídeo de hoje vamos conhecer a distância máxima onde o nosso planeta pode ser visto no espaço. O questionamento do título deste vídeo pode parecer uma pergunta com uma resposta simples, mas o que talvez você não imagine é que existem implicações físicas no quão distante a Terra pode ser visualizada no espaço. Afinal, a foto mais distante que temos do nosso planeta está marcada numa distância de 6 bilhões de quilômetros, quando a Voyager registrou a histórica imagem do pálido ponto azul. Daquela distância, a Terra parecia ser só um ponto azul qualquer e não era visível qualquer sinal de nossa civilização. Depois disso, a sonda teve suas câmeras desativadas e nunca mais fez uma imagem do tipo. Mas imagine agora que você é um alienígena que possui um telescópio capaz de ser apontado em nossa direção. Daria para saber que estamos aqui? A resposta é bem mais complexa do que você imagina e vai te surpreender. Para você ter uma noção, as construções humanas não são visíveis com facilidade da própria estação espacial, orbitando a Terra a 400 km de altitude. Geralmente, os astronautas precisam usar lentes capazes de aproximar as cidades para diferenciarmos detalhes, quando qualquer sinal de civilização fica completamente invisível até para a câmera capaz de aproximar incrivelmente bem. Na visão da superfície lunar, a Terra parece um pouco maior do que a própria Lua quando vista daqui, o que significa que seria um astro realmente expressivo no céu e incrivelmente brilhante. Os oceanos e as nuvens refletem a luz do Sol e criam um objeto que mais parece uma bola de gude cósmica. Mas lembre-se, a Terra não é uma estrela e depende da luz do Sol para ter luz. Isso significa que jamais chegaremos tão longe, visualmente assim, como a luz solar chega na galáxia. Para você ter uma noção básica, calcula-se que o Sol seria facilmente visível a cerca de 32 anos-luz de distância, de forma bem semelhante a algumas outras estrelas que temos visíveis no céu noturno. Mas o fato é, de acordo com o conceito físico da lei do inverso do quadrado, a luz solar tem um limite de visualização a olho nu a 58 anos-luz, quando a magnitude irá ultrapassar a escala de número 6 e fica fora do alcance do olho humano. Se você não conhece a ideia por trás de magnitude, vou resumir. Existe a magnitude aparente e a magnitude absoluta. A magnitude aparente quantifica o brilho observado de um objeto no céu noturno, enquanto a magnitude absoluta revela seu brilho intrínseco, como se estivesse numa distância física de 32,6 anos-luz. A lei do inverso do quadrado da distância explica que a luz enfraquece com a distância, diminuindo sua intensidade na proporção do quadrado da distância percorrida. Isso significa que algumas estrelas mais distantes podem aparentar ser mais brilhantes do que algumas bem mais próximas, devido à distância percorrida pela luz. Compreender a magnitude absoluta do Sol como um exemplo aqui, podemos entender também até onde sua luz chega no espaço. Essa medida, combinada com a lei do inverso do quadrado da distância, revela o alcance da influência solar. Mas temos que ter em mente que a Terra é um grande espelho e não gera luz, ou seja, depende exclusivamente da energia que chega do Sol para ter sua iluminação. Quando a Terra é vista de Marte, por exemplo, temos um ponto realmente muito brilhante no céu marciano, e quando apontamos um telescópio de lá, podemos diferenciar características de nuvens e continentes. Essa foto aqui foi registrada por uma sonda da NASA com uma câmera telescópica. Na órbita de Saturno, a Terra é vista ainda muito bem, e o ponto azulado já foi fotografado contrastando com a escuridão do espaço. De qualquer forma, a Terra vai ficando cada vez menor e a magnitude visual vai aumentando e o brilho diminuindo. Mas depois disso, qual seria o limite, já que não temos imagens mais distantes que 6 bilhões de quilômetros? Teoricamente falando, se referindo somente ao brilho da Terra, ela seria facilmente visível até muito além da órbita de Netuno, a pelo menos 14 bilhões de quilômetros de distância.
Agora considere a trajetória de Plutão, que é altamente elíptica, variando de 4,4 bilhões de quilômetros a mais de 7,3 bilhões de quilômetros do Sol. Em geral, Plutão está dentro da distância limite, na qual, se considerarmos apenas o brilho terrestre, deveríamos ser capazes de enxergar a Terra apenas usando os nossos olhos. Entretanto, há outro aspecto a ser considerado aqui. À medida que nos afastamos da Terra, nosso mundo parece cada vez mais próximo do Sol, e por consequência, à medida que nos distanciamos, o brilho solar começa a obscurecer a visão da Terra. Mesmo que a Terra fosse suficientemente brilhante para ser avistada de Plutão, provavelmente não seria visível sob o brilho do Sol, mas ela estaria lá para olhos treinados, até porque o Sol apareceria menos brilhante à distância de Plutão. De qualquer forma, a Terra ficaria difícil de ver em algum lugar depois da órbita de Saturno até Netuno, o que já é impressionante e revela que, apesar de acharmos que o nosso planeta seja gigantesco, ele está longe disso. Mas calma que ainda não acabou. Se tecnicamente a Terra já não é bem visível logo depois de Saturno, então quer dizer que ela não é detectável de outro sistema estelar? Visualmente, sem chance, mas através de outros métodos gravitacionais, talvez sim. Esses potenciais alienígenas precisariam compreender o conceito de velocidade radial. Aqui é bastante simples de entender e resume-se à complexa dança orbital que um planeta realiza com sua estrela-mãe. Apesar do Sol possuir uma grande massa e uma gravidade poderosa, o planeta ainda pode influenciar o movimento da estrela no espaço. Os telescópios registram então variações nas ondas eletromagnéticas da luz proveniente dessa estrela. Essas variações são causadas pela influência gravitacional exercida pelo planeta enquanto ele orbita em torno do centro de massa do sistema. Por sua vez, a estrela meio que executa um movimento de vai e vem em relação ao telescópio, gerando um fenômeno conhecido como desvio de Doppler, que se manifesta fisicamente no espectro obtido do Sol. Só que não seria algo garantido, pois Júpiter é extremamente massivo e poderia interferir no espectro do Sol obtido de lá, fazendo a Terra ter um sinal insignificante ao ponto de ficar indetectável. Além disso, há como detectarmos a Terra através de ondas eletromagnéticas emitidas por nossa civilização. Mas considerando que a primeira transmissão ocorreu há cerca de 120 anos, isso quer dizer que somos detectáveis através desse método em, no máximo, 120 anos-luz em todas as direções. Pois é, gente, a Terra é praticamente invisível no universo, principalmente quando você considera o mar de estrelas que existe na Via Láctea. É assustador e incrível ao mesmo tempo. Nos achar aqui na galáxia seria como ganhar na loteria cósmica. Pessoal, se vocês gostaram deste vídeo, não se esqueçam de deixar o like aqui, que é muito importante. E se você não está inscrito aqui no canal ainda, convido você a apertar o botão inscrever-se aí embaixo. Até a próxima!